Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Também. Mas antes, sobre o Flamengo, vamos de Campeonato Brasileiro? Tem Ceará e Flamengo e o Renato Gaúcho está de olho numa marca que até hoje só o Andrade tem, né? Que é ser campeão pelo Flamengo como jogador e como treinador. Ver e fazer o Flamengo brilhar. Prazer que os dois já sentiram e souberam aproveitar muito bem. A relação de Andrade com o clube é mais profunda e vitoriosa. Andrade! 42 minutos do segundo tempo. Uma loucura no Maracanã. Mas uma palavra que define o que Renato Gaúcho e o Flamengo viveram é intensidade. Tira o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater. Gol! A lista de títulos do Renato é mais modesta. A Copa União de 87, com Andrade no time, e a Copa do Brasil de 90. O ex-volante está entre os jogadores mais vitoriosos da história do clube. Além da Copa União, foram outros 3 brasileiros, 4 cariocas, a Libertadores e o Mundial. E Andrade foi além. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! Naquele 6 de dezembro de 2009, torcida, dirigentes e jogadores festejaram graças ao auxiliar que, efetivado como treinador, tirou o time da zona intermediária da tabela e o levou a um título improvável de campeão brasileiro. Andrade ganhou o prêmio de melhor técnico do campeonato, o auge da carreira dele. Ficou no Flamengo até abril de 2010. A carreira de Renato Gaúcho como técnico é muito mais expressiva. Tem título da Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores da América. Brasileiro ainda não tem, mas se conquistar no Flamengo, repete o feito do Andrade. Juntamos os dois, mesmo que virtualmente. Fala aí, Marajá, como vai? Tudo bem, cara? Esse time tem a sua cara, cara. Tá legal? Eu acho que isso é fruto de um trabalho que você vem realizando já há muitos anos. E hoje, aqui no Flamengo, com certeza você vai ter muitas conquistas. Show de bola ele, né? Dentro e fora do campo, tive o prazer de jogar naquele time que nós tínhamos de 87, quando cheguei no Flamengo. Uma pessoa que tá no meu coração, tá mesmo, tá? Porque sempre que eu vejo o Andrade, eu chamo ele de Marajá. Sempre que eu vejo ele, dá saudades do tempo que nós jogávamos juntos. Depois do título da Copa União de 87, Renato e Andrade foram jogar juntos na Itália, na Roma. Da torcida do Flamengo, Andrade tem carinho e admiração. Será sempre parte da geração mais especial da história do clube. Renato voltou há pouco mais de um mês para recolocar um time multicampeão nos trilhos. É passado, é presente e o futuro promete. Quando a gente fala de títulos como jogador e treinador e compara o Renato ao Andrade, a gente está falando de títulos nacionais, né? São os dois únicos que tem. Bom, vamos para a tabela aqui rapidinho. Deixa eu passar aqui na tabela só para a gente entender. O Flamengo tem 2 jogos a menos, correto? Nesse momento está em 5º lugar, com 27 pontos. O Atlético Mineiro, que é o líder, tem 37 mais 16. Aí vem o Palmeiras com 32 e 16 jogos também. E aí, Elofredo, quando é que vai começar essa arrancada? E esses 2 jogos a menos, nesse momento, fazem toda a diferença, né? Porque mais 6 pontos o Flamengo vai, por exemplo, conquistando, vencendo, considerando, né, que o Flamengo conquistaria esses 6 pontos, iria 33. E aí? Tem que tomar cuidado, embora seja o Flamengo esteja jogando de um modo que a gente acredite que isso possa acontecer, para não somar automaticamente esses 6 pontos que não foram disputados, né? Mas na cabeça do torcedor é feito desse modo. Só que ainda assim o Atlético está na frente. Né? Então, nesse momento eu vejo a possibilidade, acho que o Flamengo é favorito também para a conquista do Campeonato Brasileiro. Tá? Acho que Atlético e Palmeiras
pleiteiam o lugar do Flamengo. O Flamengo é o bicampeão brasileiro, basicamente com o mesmo time, voltou a apresentar um futebol brilhante, um futebol empolgante, um futebol muito superior ao da conquista do bicampeonato, dirigido pelo Rogério Ceni. Então, no meu entender, o Flamengo é o favorito a todos os campeonatos que disputa. Só que acho que há um caminho, até porque ele é bem mais curto, mais acessível, não diria que é tranquilo não, para a Libertadores do que para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem aí 20 jogos, mais de 20 jogos para disputar contra grandes equipes em que todo mundo pode perder ponto, inclusive os adversários do Flamengo, tem os confrontos diretos, e a Libertadores, o Flamengo tem um caminho fácil na semifinal, é fácil, tá? Se houver um tropeço, vai ser um tropeço surpreendente, não diria que como seria como contra o Olímpia, mas mais ou menos no nível, e aí é um jogo de final só contra um desses adversários que enfrentam o Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo a possibilidade do Renato, a gente estava falando de título brasileiro, né, para ele se igualar ao Andrade, mas pode ser que ele conquiste aí uma Libertadores e mais uma no currículo dele. E por que a gente fala tanto de Renato como técnico, é tão especial e a gente sempre puxa a história dele como jogador? Vamos pegar aí que é muito difícil a gente ver um jogador tão bem sucedido como foi o Renato, com títulos, seleção brasileira, um histórico fantástico como atleta, ter um histórico fantástico também como treinador. Aqui na América do Sul a gente tem o exemplo do Marcelo Gallardo, que acho que está dentro disso aí, mas assim, no futebol brasileiro, se você for pensar, nossos grandes técnicos geralmente não foram grandes jogadores, né? Então por isso que o Renato, ainda que eu discorde de muita coisa do que ele fala, a gente tem que respeitar, porque é um currículo sensacional uma pessoa atuante no futebol, né? Não só como jogador, mas também como técnico. Sensacional. Ô Lofredo. Oi, Hernan, desculpa. O Tite era um grande meio-campista, mas parece que ele se machucou, teve uma série de lesões e tal. Não teve isso, não? Mas não está no mesmo nível, Hernan. Acho que o Tite foi um bom jogador. Mas o Renato era jogador de seleção brasileira. Muricy Ramalho jogava muito mundial também. Muricy Ramalho jogava muito. Também não foi da seleção brasileira, embora para o Muricy a briga era bem difícil. Aquele momento para o Muricy tomar posição na seleção não era fácil. Mas foi um grande jogador também, é verdade. Mas o Renato foi mais jogador do que o Tite, do que o Muricy, né? O Renato fez gol de título mundial. O Renato foi campeão de Libertadores como jogador. O Renato foi à Copa do Mundo, né? Então, assim, é outro nível. Não deu certo a minha pilha. Não deu certo a minha pilha. Não foi hoje. Lofredo, só rapidamente, a gente acabou pulando já pro Barcelona, né, que é o adversário da semifinal da Libertadores, e não falou desse jogo contra o Ceará no final de semana. Nesse momento, o Ceará em 8º lugar na tabela, 23 pontos, e joga no Castelão. E aí? A gente viu o Ceará jogando, está vendo o Ceará jogando abaixo do que esse time já apresentou, né? Acho que o jogo contra o Corinthians deixou isso bem claro, ainda que o Corinthians tenha melhorado, acho que ficou bem claro que o Ceará vem caindo de produção e vai enfrentar o melhor time do Brasil e o melhor time do Brasil na atualidade, ainda que o Atlético Mineiro esteja bem próximo. Mesmo jogando em casa, acho que é bem difícil. Por isso até eu coloquei alguns jogadores, não sei se você percebeu, foram 4 jogadores do Flamengo no Cartola. E Gabigol de capitão. Essa pilha, né? Você sempre coloca essa pilha. Então, assim, com todo respeito ao torcedor do Ceará, a gente tem que fazer as nossas escolhas para montar o nosso time. Acho que o Flamengo é uma aposta óbvia para essa rodada. O Ceará vai ter a volta do Vina, né? O Vina estava suspenso contra o Corinthians e agora fica à disposição do Guto Ferreira, mas eu diria para vocês assim que um empate seria já um excelente resultado para o Ceará mesmo jogando no Castelão, porque de fato o time está oscilando demais, o time não consegue criar, tá muito mal na criação e precisa de um atacante. Precisa de um atacante de área mesmo, assim, um jogador que tenha mais movimentação também. Quem estava procurando... É bem verdade. Desculpa. Viu, Mariana? É bem verdade que teve o jogo contra o Internacional, né? Para o Flamengo, para tirar o Flamengo para não poder falar como... É a exceção à regra, né? O jogo contra o Internacional. Mas quem está perdendo de pouco do Flamengo está saindo feliz, hein? Quem está perdendo de pouco está no lucro.
Hernan falou da procura por um atacante, né? O Palmeiras andou procurando aí, né? Aliás, era um pedido do